Olá amigos, eu sou a Dei do site euamotricô.com.br e hoje eu tô aqui na Círculo pra gente tricotar juntos um cropped, que também é uma blusinha muito fácil de tecer, super divertida. Ela é feita com 2 retângulos e se você é iniciante, com certeza você vai conseguir tricotar essa peça junto comigo. Quer aprender? Pega as agulhas, a receita escrita está lá no meu site, qualquer dúvida, comente. E já aproveita para se inscrever, deixar aquele comentário bacana e compartilha esse vídeo com seus amigos que amam fazer tricô. Eu vou utilizar para essa peça Barroco Max Color número 4 e eu vou utilizar fio duplo, ou seja, eu vou pegar uma perninha de um novelo e uma perninha do outro novelo para poder tricotar mais confortavelmente nas agulhas que eu estou utilizando. Você pode usar, dependendo ali da amostra que eu deixei na receita escrita, as agulhas de 7 ou 8 milímetros. Eu vou usar a de 8 milímetros circular de bambu, mas se você quiser usar a reta tradicional, não tem problema. Eu coloco 67 pontos para o tamanho P, mas você pode colocar 59 para o tamanho PP, 75 para o M, 83 para o G e 91 para o GG. Tá tudo na receita escrita. Esse pedacinho de fio que eu deixo é opcional. Eu vou deixar aqui pertinho da minha agulha para que eu possa utilizar esse material para costurar a minha peça. Depois que a gente termina a montagem, estamos prontos para começar a primeira carreira. Eu deixei aqui bonitinho para você não se perder. A primeira, segunda, terceira, quarta, quinta e sexta carreira, ela é sempre igual. A gente vai fazer o ponto meia do primeiro até o último ponto. Deu para entender? Então, nós vamos produzir cordões em meia. Eu vou fazer 3 cordões. Eu vou mostrar o resultado para você, mas eu vou repetir meia em todos os pontos, na ida e na volta. Fica assim os meus cordões em meia quando a gente termina essas 6 carreiras. Agora a gente vai passar para o segundo ponto decorativo. Então eu vou continuar a contagem das carreiras, tá bom? Na 7ª eu inicio com 2 pontos em meia. Aqui eu tenho o asterisco, então eu repito 3 pontos em meia, laçada na agulha, mate simples, que é um sem fazer, um meia, e eu devolvo o ponto sem fazer sobre o ponto trabalhado, e 3 meias. Agora, você deve repetir a orientação que está entre o asterisco por toda a sua carreira. 3 meias laçadas, mate simples, 3 meias, até os últimos 9 pontos. Neles, eu vou fazer 3 meias, seguido de uma laçada, mate simples, um sem tecer, um meia, devolve o ponto sem fazer. E a gente termina a carreira com 4 pontos em meia. E assim, nós concluímos a 7ª carreira. Vamos girar o trabalho. Na carreira de número 8, pelo avesso, nós vamos fazer ponto tricô, do primeiro até o último ponto. Aqui nós temos laçadas. Quando você encontrar com uma laçada, você deve mantê-la como furinho. Eu vou mostrar aqui para você. Esta é uma laçada e eu a mantive como um furinho. No meu canal tem videoaula de todas essas técnicas e eu deixei também na receita escrita, caso você tenha dificuldade com alguma dessas técnicas, tá bom? Então, só para deixar registrado, aproveita esse momento do vídeo para deixar um like, para comentar se você está gostando desse vídeo. Seu carinho e seu apoio significam muito pra gente. Então, a 8ª carreira já está entendido, né? Do primeiro ao último ponto, nós fazemos tricô. Na 9ª carreira, a gente inicia com 2 pontos em meia. Aqui estão. Aqui a gente tem o asterisco. Vamos começar com um meia, seguido de 2 pontos juntos em meia, laçada na agulha, um ponto em meia, outra laçada na agulha e mate simples. Um sem fazer, um ponto em meia, devolve o ponto sem fazer. Terminando com 2 meias. E agora você continua repetindo a orientação entre o asterisco por toda a sua carreira até chegar nos últimos 9 pontos.
Neles, nós faremos o primeiro ponto em meia, seguido de 2 pontos juntos em meia, laçada na agulha, um ponto em meia, uma segunda laçada, mate simples, um sem fazer, um meia, devolve. E os 3 pontos restantes serão 3 pontos em meia. E assim concluímos a 9ª carreira. Vamos girar o trabalho, a 10ª carreira também é em tricô. Lembrando mais uma vez que ela possui laçadas e elas devem ser mantidas como furinhos. Aqui está uma laçada e assim eu continuo todos os pontos dessa carreira em tricô. Estamos na metade do nosso ponto decorativo. Vamos seguir para a 11ª carreira, que é iniciada com 2 pontos em meia. Aqui vamos iniciar o asterisco. Vamos fazer 2 pontos juntos em meia, laçada na agulha, mate duplo, que eu vou fazer 2 sem fazer, um ponto em meia, devolvo os 2 pontos sem fazer. Esta é uma forma de fazer o arremate duplo central. Se você quiser mais técnicas, estão lá no meu canal. Agora a gente vai fazer uma laçada na agulha, um mate simples, que é um sem tecer, um ponto em meia e devolvemos o ponto sem tecer, terminando com um ponto em meia. Repita a orientação entre os asteriscos até os últimos 9 pontos da carreira, que serão 2 pontos juntos em meia, seguido de laçada na agulha, mate duplo, 2 sem fazer em meia, um ponto em meia, devolve os 2 pontos por cima do ponto tecido, laçada na agulha, mate simples, um sem tecer, um ponto em meia, devolve o ponto sem tecer e os 2 últimos pontos da carreira serão 2 meias. Giramos e vamos para a 12ª carreira, que, como você já viu, o avesso desta parte do ponto é toda em tricô. Então, do primeiro ao último ponto, vamos fazer tricô. Tô deixando registrado para que você não tenha dificuldade, principalmente com o início e final de carreira e também com os avessos. Isso é muito importante, principalmente para os amigos que são iniciantes. Esse ponto, em algumas finalizações, a quantidade de arremates diferencia, você viu, né? Na carreira número 13, vamos iniciar com um ponto em meia e seguir com 2 pontos juntos em meia. Aqui iniciamos o asterisco, onde vamos repetir laçada, um meia, laçada, um meia e pela terceira vez, laçada, um meia. Mais uma vez, laçada e agora mate duplo. 2 sem tecer em meia, um meia, devolve os 2 pontos juntos por cima do ponto. Repito a orientação entre o asterisco até os últimos 6 pontos da carreira. E aqui nós concluímos com laçada, um meia, laçada, um meia e pela terceira vez, laçada e um meia. Terminando com laçada, mate simples, um sem tecer, um meia, devolve o ponto sem fazer e um meia no ponto final. Giramos e a 14ª carreira é toda em ponto tricô. Aqui no vídeo eu mostrei para você da primeira à 14ª carreira. Se você ficou com alguma dúvida, os comentários estão abertos, eu respondo assim que possível. O nosso ponto decorativo é feito com a repetição das carreiras de número 1 à 14ª. Se você quiser que a peça seja maior, se você tiver um colo maior, você pode fazer mais repetições. Assim fica uma repetição e eu vou repetir uma segunda vez das carreiras de 1 a 14 e vou terminar com as carreiras de 1 a 6. Para você que não entendeu, eu vou mostrar aqui como que vai ficar o seu trabalho com apenas 2 repetições e meia do nosso ponto decorativo. Fica assim,
cordões furadinho, cordão furadinho, cordão. Se quiser que a peça cubra mais ainda os ombros e os seus braços, faça mais repetições. Para terminar, eu vou arrematar depois da 6ª carreira dessa parte em meia em ponto tricô. Dei, por que você usa o arremate tricô? Você pode usar outro? Pode, você pode usar o arremate em meia, você pode usar o arremate que você desejar, inclusive a técnica pode variar. Lá no meu canal a gente tem várias técnicas para arremate. Eu gosto desse arremate porque ele fica com a bordinha mais voltada para o lado de dentro, muito similar à parte da montagem do ponto. Estou concluindo aqui o arremate da minha peça. Este é o último ponto. A gente agora vai pegar uma tesoura e cortar, deixando aproximadamente 15 a 20 centímetros de fio para que a gente possa fazer costura e acabamento. Eu deixei bem mais do que isso, porque, né, seguro morreu de velho. E aqui a gente vai travar o último ponto. E o que você precisa fazer agora é repetir tudo novamente. Nós precisamos de 2 retângulos iguaizinhos a esse que eu acabei de fazer para nossa blusa. Se você quiser que a blusa seja mais comprida, cubra mais a sua barriga, é só você montar mais pontos lá no comecinho. Na receita escrita deixei mais montagens para você. Essa blusa ela tem 70 de comprimento por 21 de largura. Lembrando que aqui a gente tem a metade dos 70 para cobrir a frente. Então, leve isso em consideração. A montagem da peça e a costura eu vou deixar aqui no vídeo para você ver. Eu coloco os 2 retângulos dobradinhos e marco a altura que eu gostaria para o decote da frente. Marcado este decote, eu vou fazer uma costura simples nessa parte aqui da frente, unindo a parte de baixo dos meus retângulos. Então, a primeira coisa que eu faço é marcar a altura do meu decote para os peitos, né? Para essa parte da frente da peça. Não é uma peça difícil de montar, eu vou deixar aqui no vídeo, tá um pouquinho acelerado, mas eu vou mostrar toda a montagem para que você não fique com dúvida, porque é uma peça que a gente vai dobrar os retângulos ao meio e depois costurar. Essa blusa já está pronta. Então, eu costuro até a altura. Na receita escrita, eu deixei todas as medidas, tá, gente? A parte do decote, essa costura, quanto que eu costurei nas laterais para deixar a abertura para os braços, ficam todas as orientações na receita escrita também. Então, aqui eu dobro essa primeira parte, vou vestir a peça e vou ver quanto de braço eu quero deixar. Essa parte de baixo eu costuro, porque a parte de cima já é a abertura para os braços. Eu vou deixar aproximadamente 8 centímetros para costurar a lateral. Então, eu vou abrir aquele material que eu deixei lá no início da nossa peça, lembra? E eu vou utilizar este fio para fazer a costura dessa lateral. Você deve costurar essa parte até a altura desejada para a abertura das cavas para os braços. Então, eu fiz com 8 centímetros, mas se você quiser fazer com 10, 12, depois você pode dar alguns pontinhos a mais. É legal experimentar essa peça, levando em conta que o algodão cede um pouquinho, principalmente depois da lavagem e do uso. Ele cresce um pouquinho, a sua peça ela vai, no tamanho, na largura e na altura, ela vai ceder um pouquinho. Então, leve também isso em consideração. Então, eu faço essa costura nas 2 laterais até a altura desejada para o braço, lembrando que o que eu faço deste lado, eu preciso fazer também do outro lado. Então, aqui eu vou girar e fazer agora a costura para a altura das costas, né? Então, aqui eu vou colocar uma costura de aproximadamente 16 centímetros, com o mesmo fio que já está na peça, eu vou colocar na agulha e vou fazer a costura. Se você quiser que as costas fiquem mais abertas, um decote em V mais fechado, depende muito do seu gosto. É só você costurar mais ou menos pontos nesta parte da peça. E, gente, é literalmente só isso. Você percebeu que você consegue ajustar essa peça para vários tamanhos diferentes. Eu coloquei na receita que este é o tamanho P devido ao comprimento desta peça, que fica logo abaixo dos seios. Se você quiser uma peça que cubra a barriga,
monte mais pontos conforme as orientações disponíveis na receita escrita. E aqui está, eu vou mostrar o resultado dessa peça para você. Já quero agradecer e desejar a todos um feliz ano novo, feliz 2024. Obrigada a todos pelo carinho, por participar aqui do nosso canal da Círculo e também do meu canal aqui no YouTube, o Blog by Day. Deixo as minhas redes sociais para vocês, um abraço gigantesco. Comente com hashtag Sempre Círculo e hashtag Blog by Day se você fizer esta peça para que a gente possa ver o seu trabalho também. Um abraço enorme e a gente se vê num próximo vídeo. Até lá!